Bom dia, bom dia! Como que estão as coisas por aí? Como que amanheceu o seu dia? 5 de junho, quinta-feira, mais um dia que o Senhor nos dá a incrível oportunidade de reiniciarmos a escritura da nossa história. Bora pra cima. Vou compartilhar meu devocional com você. Lucas 5, 4, 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Uau. Com Jesus, tudo muda. Imagine que sua fonte de renda vem da pesca. E após uma longa noite de trabalho árduo, você retorna para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a experiência, todos os esforços parecem em vão. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, naquela noite o mar não estava para peixe. É fácil imaginar a tristeza e a frustração de voltar para casa sem a provisão para a família. É uma situação desastrosa. Isso foi vivenciado por Pedro, que após uma noite inteira de trabalho não havia pescado nada. Assim como Pedro, muitas vezes nós enfrentamos umas situações que damos o nosso melhor. Trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Ficamos frustrados, preocupados, pois a nossa sobrevivência muitas vezes depende desses resultados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez. E ao obedecer, ele colhe uma quantidade abundante de peixes. Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar milagres em nossas vidas. Muitas vezes eles não ocorrem quando desejamos, mas quando mais precisamos. Muitas vezes não ocorre quando desejamos, mas quando mais precisamos. Hoje, 5 de junho, pergunto a você, como estão as suas redes? Talvez você esteja a ponto de sair do mar e desistir, desanimado com os resultados que não chegam. Compreenda, entretanto, que milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é entregar o barco de nossa vida a Jesus e convidá-lo para entrar e realizar o impossível aos nossos olhos. Uau! Você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. Pedro, quando estava lá pescando a noite toda e os outros pescadores estavam em outros barcos, e quando viu Jesus chegando ali com aquele povo, Jesus falou: me presta teu barco aí, Pedro. E Jesus assentou-se no barco porque existia uma tradição que, para levar a palavra de Deus, ficava-se em pé e para ensinar sentava-se. E aí Jesus ensinou ali aquele povo, e Jesus, já sabendo de tudo, rapaz, é extraordinário. E toda a história aconteceu e Pedro chamou os amigos dele, Tiago e João, que eram seus sócios da pescaria: ajuda aqui que o trem tá cheio. E dizem que eles espalharam os peixes no chão e todos ficaram atônitos. E Jesus queria mostrar para Pedro que a obediência à palavra do Pai traz grandes frutos, traz grandes pescas, alcança muitas vidas. Porque Jesus tinha curado a sogra de Pedro há pouco tempo atrás. Então Pedro já estava cheio de fé. E Jesus, quando disse para ele: rapaz, larga esse trem de pescar aí peixe, bora pescar a gente, mas eu... E a palavra de Deus disse que Pedro, João e Tiago largaram tudo lá e foram seguir Jesus.
E eu e você? Como está a nossa obediência? Como está o nosso nível de fé? Se Jesus falar pra gente, não faz isso, faz aquilo, será que nós acreditaremos na palavra do Pai? Que bastou uma palavra para Pedro. Porque Pedro poderia muito bem ter dito, vou nada. Moço, passei a madrugada toda aí nesse barco, porque a gente não é assim. A gente é questionador, contestador. Não, Jesus, não, amanhã, bora amanhã. Eu passei a noite todinha ali, joguei pra direita, joguei leste, joguei sul. Arremessei na maré alta, arremessei na maré baixa. Ele com toda a expertise dele de pescador, né? E quantas vezes nós nos enchemos das nossas intelectualidades para dizer não para Jesus. Eu acho que nós precisamos compreender a grandeza, a altura e profundidade, largura, imensidão desse zelo e desse amor que o Pai tem por nós, sabe? E se nós colocarmos Ele no nosso barquinho, e deixar Ele na direção, nós vamos remando. E Ele vai dizendo, vai para a esquerda, passa um remo para a direita. As coisas ficarão com uma certeza de que lá na frente vai dar certo. Por mais que tenhamos tempestades, por mais que corra o risco do barquinho virar, por mais que o barquinho vire, a gente desvira e passa para dentro de novo, porque nós precisamos manter essa convicção no Pai. Nós precisamos crer que se nós habitarmos em Deus e permitirmos que Ele habite em nós, grandes coisas o Senhor fará na minha e na sua vida. Que nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, você possa chamar Jesus para morar no seu barquinho. E se Ele já estiver morando no seu barquinho, que você possa entregar seu GPS para Ele. No mar funciona GPS não, né? A bússola, o direcionamento ao Pai. Que Ele tem caminhos extraordinários para nós. Eu sei que não tá fácil. Eu sei que tá desafiador. Eu sei que você pode estar enfrentando circunstâncias, situações complexas, em que parece que não há uma luz no fim do túnel. Mas saiba que Jesus, Ele não está lá no fim do túnel não, Ele está lá no começo da caminhada, agarrado com você. Deus é o seu Pai, e Ele cuida dos filhos com maestria, com uma exímia excelência. Ele é o nosso Pai. Ele que nos afaga, nos acolhe, nos ampara, mas é Ele que nos orienta, é Ele que nos exorta, é Ele que nos disciplina, é Ele que deixa com que tais coisas aconteçam na minha e na sua vida para nos moldar, para alcançar, para chegar a lugares que só Ele acredita que nós somos capazes de chegar. Porque às vezes nem você acredita. Mas Ele, seu Pai que te gerou, Ele tem coisas incríveis anotadas na história que Ele tem para você. Que você nunca desista. Que você possa estar com seus ouvidos espirituais tão sensíveis a ponto de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Isso é possível. Isso só depende de você para que aconteça. Para que você esteja conectado com o Pai, é preciso que você esteja conectado aqui. É preciso que você leia a palavra de Deus. É preciso que você medite nela de dia e de noite. É preciso que você se aprofunda na sabedoria do Pai, para que nessa intimidade com Ele, você possa se tornar forte e corajosa. Você possa se tornar manso e humilde. Você possa se tornar cheio dos dons do Espírito. Mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio.
Você vai se afastar de tudo aquilo que te distancia de ser parecido com Jesus. Pense nisso. Que você possa obedecer à voz do Pai. Ele está contigo. Ele te ama e Ele quer contar um caso com você, tomar um café contigo. E Ele quer fazer parte da sua história. Deixa Jesus te auxiliar a escrever uma história incrível para você e para os seus. Excelente dia. Shalom.